quando ela começou a clamar ao Senhor, pediu o Senhor por misericórdia, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus foi lá, né, aleluia, começou ali, Jesus pegou e falou, eu não fui enviada a não ser a ovelha perdida da casa do meu pai, né? Mas ela começou a gritar, mas foi o momento que ela foi se aproximando de Jesus, ela veio de deixar começar a gritar, porque ela estava desesperada. Aquela mulher começou, primeiramente, ela fez o quê? Depois que ela começou a gritar, ela começou a fazer diferente. Ela começou a fazer o quê? Eu vou adorar. Ao invés de gritar, eu já estava desesperada, ela deixou o desespero e ela se prostrou aos pés do Senhor e o adorou o Senhor. E assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor na minha, na tua vida. Muitas das vezes o desespero bate na minha, na tua porta, e muitas das vezes nós queremos desesperar, nós queremos resolver as coisas da nossa maneira, não. E quando ela deixou tudo isso, ela deixou de gritar, ela se chegou diante de Jesus e começou a adorar, foi aonde as coisas começaram a acontecer na vida dela. E assim acontece na vida da tua vida. Nós, às vezes, nós ficamos desesperados, né? Porque muitas das vezes olhando não vê solução mediante a situação pelo qual você está vivendo, que você está passando. Então, ao invés de você ficar desesperado, você vai para o joelho. Você vai para o joelho e vai adorar. Porque adorando, o Senhor ele vai resolver o meu e os teus problemas. É mediante a minha, a tua adoração, para que o Senhor possa mudar o quadro pelo qual você está precisando. Mas o que tem acontecido muito no dia de hoje, aleluia, até no nosso meio o evangelho, nós vemos que pessoas, às vezes, ainda que já conhece a palavra, aleluia, já pregou, já fez tantas coisas, Deus a usou, e muitas das vezes, diante do desespero, aquela pessoa, né, nós vemos pessoas tomando certas atitudes que não é da vontade de Deus, né, deixando que o desespero bater na sua porta, achando que, mediante o desespero, mediante a decisão que ela vai tomar, é aquela decisão que vai resolver o teu problema, mas não é dessa maneira, né, a melhor coisa é que quando você está passando por qualquer situação, você tem que fazer o quê? É você correr para os pés do Senhor, é você trancar o seu quarto, dobrar o seu joelho, começar a clamar o Senhor, começar a adorar, exaltar o nome do Senhor, porque foi mediante essa adoração que essa mulher aqui cananeia, porque ela não tinha direito, porque Jesus já deixou bem claro, eu não vim, aleluia, não vim para o cananeu, ele não veio para o gentil, aleluia, não tinha direito, aleluia, glória a Deus, mas quando essa mulher começou a se aproximar de Jesus, começou a adorar, ela não se importou de aquilo que Jesus falou para ela, falou, não vim para não ser as ovelhas perdidas da casa do meu pai, mas aí o Senhor pegou e falou, Jesus falou, não é bom tu pegar o pão dos filhos e deitar, lançar os cachorrinhos, tal como aquela mulher fala, sim Senhor, mas eu sei também que os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus senhores, né? E aquela mulher, ela estava sujeita a ali comer aquilo que tivesse sobrado, que o Senhor pudesse fazer algo por ela. É uma mulher que veio com muita humildade diante do Senhor, e ela se prostrou e adorou o Senhor, e quando nós adoramos, nós vemos solução para aquilo pelo qual nós precisamos, querido. Então é o intermédio da minha, tua adoração, que nós vamos obter o resultado pelo aquilo que nós precisamos, que nós vemos na Bíblia aí, aleluia, do Senhor, nós vemos ali a vida de Esther, uma mulher filha de sobrinha de Mardoqueu, aleluia, ela estava ali, quando houve um decreto ali, Mardoqueu usou ali, veio que ia falando que Amã estava preparando para pedir um rei um decreto, o rei Assuero, para que ele pudesse fazer um decreto, para que pudesse matar todos os judeus, né? E ali nós vemos, né, a atitude que foi de Ramete, que fala que o nome dela é Esther, ali ela tomou, né? Ela pegou e falou que ali ele pudesse, Mardoqueu pudesse reunir o povo, para que colocasse o povo todo ali em jejum, ali em oração, para que ela pudesse chegar diante do rei. Então tudo isso, para que quando nós queremos algo da paz do Senhor, tem que haver uma preparação na minha, na tua vida. Tudo que você quiser obter, você tem que ter preparação. Se você chegar de qualquer maneira, não vai resolver. Não adianta você com as tuas mãos, com o teu braço de carne, querer tomar decisões, fazer algo, aquilo que não vai te trazer nenhum benefício, né? Sabendo que é como você, aleluia, fazer algo que não vai dar certo, mas quando você coloca Deus na frente, diante da situação, tudo vai dar certo, como fez ali Esther, né? Ela foi lá e proclamou um jejum ali, durante o tempo, para poder entrar na presença do rei, porque ela sabia que não poderia entrar na presença do rei de qualquer maneira, né? Ainda que ela era rainha, aleluia, o rei ali amava ela, gostava dela, mas ela não queria correr esse risco, aleluia, mas ela foi obediente e esperou o momento certo, né? E ali, da mesma forma, essa mulher aqui,
Essa mulher aqui, aleluia, cananeia, ela estava exatamente, totalmente desesperada pela situação que ela estava vendo a tua filha, porque ela não via solução, como a palavra de Deus diz aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e fala assim, partindo Jesus, dali foi para a parte de Tirol, e descido, e eis que uma mulher cananeia, que saía daquela cercania, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e que a minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha dela estava miseravelmente endemoniada e estava em casa. Ela deixou tua filha em casa da forma que estava e correu para que ela pudesse, de Jesus poder clamando, para que Jesus pudesse fazer alguma coisa por ela. Aqui já foi falado nessa noite sobre o servo de Jericó, né? Ali a multidão, diante ele clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele começou a clamar, ainda que a multidão tentasse calar ele, para que ele pudesse calar, para que ele não pudesse obter o milagre que ele precisava. Mas ele continuou clamando cada vez mais alto, igreja. Então nós não podemos deixarmos, não podemos nos calar diante do cenário que esteja vivendo, diante do cenário que está passando a mim na tua vida. Nós temos que clamar através do nome de Jesus, porque a palavra diz que no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus tem poder para todas as coisas. Aleluia. E quando nós clamamos no nome de Jesus, as coisas, o milagre acontece na minha, na tua vida, na minha, na tua casa, na minha, na tua família. Mas se nós ficarmos de boca fechada, as coisas não vão acontecer na minha, na tua vida. Aleluia. Onde muitos têm se calado. Muitos têm se calado, aí tem vindo a depressão sobre aquela pessoa. A pessoa tem ficado deprimido. Aleluia, porque já não tem força. A vez de clamar o Senhor, o sangue de Jesus, a pessoa se cala. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que nós possamos nos calar. O inimigo quer que a igreja venha se calar. Aleluia, mas não temos que clamar, nós temos que, aleluia, clamar. O sangue de Jesus tem poder, porque há poder no nome de Jesus, e assim fez essa mulher, né? E essa mulher, ela não é uma mulher que ela não tinha ali, ela não tinha direito, era uma mulher de uma cercania, ela saiu ali, né? Ali no meio, ali foi ali diante de Jesus para pedir que Jesus pudesse fazer algo pela sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? E aí fala assim, e falando assim, daquela cercania, e clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí no 23 fala assim, mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando aos seus pés, rogaram-lhes, dizendo, despede a quem vem gritando atrás de nós. Né? Ali os seus discípulos não entenderam o cenário que aquela mulher estava vivendo, a situação que aquela mulher estava passando. Eles queriam que Jesus falasse uma palavra para que aquela mulher fosse embora com o problema que ela estava vivendo, o problema que estava dentro da casa dela. Mas não, mas mesmo assim aquela mulher ela não se importou com as palavras com os seus discípulos, mesmo ali, né? Os discípulos tinham que trazer isso ao conhecimento do Senhor Jesus, porque aquela mulher estava clamando, por que ela estava clamando, por que ela estava falando a respeito do filho de Davi, porque sabia que Jesus, quantos milagres Jesus resolvia, quantas situações Jesus resolvia ali no meio do povo, né? Jesus era aquele que trazia a solução para o povo. Aleluia, Jesus trazia a solução. Então mesmo esse Jesus, ele tem solução para todo o meu e os teus problemas, porque para Jesus não há solução, não há problema que ele não possa resolver na minha e na tua vida. Mas para isso é necessário fazer o que? Nós adorarmos, é necessário nós chegarmos a Ele, porque a palavra de Deus vem dizer o que? Chegarmos a Deus e Ele chegará a vós. Então o que está acontecendo no dia de hoje, muitos têm se afastado, muitos têm se frustrado mediante seus problemas, as situações têm vindo sobre a sua vida e têm se afastado de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Pessoas que muitos de nós conhecemos, muitas vezes pessoas que eu conheço, né? Antes até mesmo de eu me converter, pessoas que outrora estavam na casa do Senhor, fervorosos na casa do Senhor, mediante situações que se apresentou nas suas vidas, a pessoa deixou de caminhar, né? Deixou os teus problemas ser maior que o Deus que ele servia, né? Aí a pessoa se afasta, mas não é isso que o Senhor quer. Porque Jesus, ele não enganou ninguém. Jesus, quando ele fala no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele fala, sabe de uma coisa? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Jesus, ele não enganou ninguém. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque nós sabemos, aleluia, glória a Deus, o Evangelho não é somente flores, não. No meio da flor tem os espinhos, né? Os espinhos falam mediante
durante a nossa caminhada, a nossa trajetória, né? Que vai vir dificuldade, vai vir luta, vai vir tempestade, vai passar muitas situações, né? Mas muitas das vezes muitos não querem passar por essa parte, muitos só querem achando que o evangelho é somente rosa, flores não, no meio das flores também há espinho, igreja. Então nós temos que todo tempo, né, sermos fervorosos na presença do Senhor. Amém. Aleluia, temos que ser, aleluia, como a palavra de Deus, seja constante, firme, abundante, sente no Senhor, porque sabendo que o teu trabalho no Senhor, ele não é vão. Aleluia. A própria palavra fala isso. Aleluia. A palavra do Senhor vem dizer isso lá no 1 Coríntios, aleluia, capítulo 15, versículo 50, ele fala: seja firme abundantemente, sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. Tem uma recompensa. Sim. Então tu não sabe que você saiu dessa noite fria para sair, para vir, para adorar para o santuário, para vir adorar o Senhor. Não sabe que a tua entrada aqui, ela não é em vão não. Porque enquanto você está aqui, Deus está dando livramento para a tua casa, Deus está dando livramento para mim, para a tua casa, para mim, para a tua família. Deus está trabalhando em favor de nós. Está havendo uma grande batalha lá de espiritual em favor da minha, da tua casa, da minha, da tua família. Aleluia. E muitas das vezes, aleluia, as pessoas vêem nós indo e vindo, evangelizando nas ruas, né, no sol, aleluia, no tempo nublado, muitas vezes também se deixa até na chuva, né, que às vezes tu está no percurso do caminho evangelizando, aí cai a chuva, você vai, continua o teu percurso, você continua evangelizando, levando a palavra do Senhor, e muitas das vezes as pessoas que estão à nossa volta, que estão no mundo, eles não entendem, aleluia, né? Não entende, né? O trabalhar de Deus na nossa vida, que Deus está trabalhando e nós estamos trabalhando para o Senhor, né? Porque o Senhor, Ele nos chamou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor fala na tua palavra que aquele que coloca a mão no arado, ele não é apto para voltar atrás. Então nós não temos direito mais de voltar, aleluia, para o Egito, não. Aleluia, quando Deus te tira o Egito, hoje representa o que é o mundo. Quando Deus te tira lá do mundo, lá na sala do pecado, é para tu vir para a presença dele para dar fruto digno de arrependimento, né? Que vem através de mim, de você, que outras vidas, outras almas, venham ser salvas através do Evangelho. Foi para isso, então, essa mulher aqui, Jesus ficou muito admirado pela atitude dessa mulher. Mediante todas as palavras que o Senhor falou para ela nem por isso ela poderia voltar. Ela poderia, tantas palavras, Jesus falou isso para mim, falando que eu não tenho direito, que ele não veio para os gentios, não veio para os cananeus, né? Ele veio somente para Israel, porque Israel era o quê? O povo escolhido por Deus. O povo escolhido por Deus, o povo adquirido, sacerdote, nação santa, sacerdote real, foi o povo que Deus escolheu. Que Deus não veio para antes, o Senhor não veio para os gentios, ele não veio para os cananeus, ele veio para Israel, né? Mas hoje nós temos direito, porque como eu falei antes, anteriormente nós éramos inimigo de Deus, né? Mas hoje o Senhor nos reconciliou com Deus, né? Nós temos reconciliado com Deus, né? Hoje nós temos paz com Cristo, né? Também temos direito, né, da salvação. Mas para obter a salvação, por mais que você tenha direito, mas você tem que buscar. Porque a salvação ela é diária na minha e na tua vida. As pessoas, aleluia, né? Eu, no meio da caminhada, né? Eu ouvi uma vez a pessoa pregando, falando que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a pessoa se converteu, ela já estava salva. Então é como se fosse, eu já sou salvo, eu vou sentar, eu vou ficar agora esperando Jesus voltar, buscar a tua igreja, ou Jesus me recolher, né? Já sou salvo, já sei, levantei a mão, reconheci Jesus como salvo da minha vida, então não preciso mais fazer mais nada. Eu preciso ficar agora só de braços cruzados, não preciso evangelizar, não preciso jejuar, não preciso orar, não preciso pregar a palavra do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, que todos nós somos embaixadores do Evangelho, né? Nós aprendemos um com o outro, né? E é para isso que nós estamos. Então ali, Jesus, ali aquela mulher, Jesus falou tudo aquilo para aquela mulher, e mesmo assim aquela mulher ela não desistiu, aleluia, das palavras que Jesus tinha pronunciado para ela. Aleluia, glória a Deus. E ainda falando assim, no versículo 24, e ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, como falei aqui, Jesus ele não veio para nós, ele veio para Israel, mas a palavra de Deus diz assim, ele diz também, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Então, aleluia, glória a Deus, eles não deram como se fosse, eles não deram valor, né? O Filho de Deus, pelo qual Deus havia falado que ia enviar o Messias, porque ele viria, né? Eles ainda estão até hoje, já estão guardando pela vinda do Messias, mas Jesus ele já veio, já habitou entre nós, se fez carne, porque antes ele era o verbo, se habitou entre nós, fez carne, né? Veio, passou por morte de cruz, né?
aleluia, glória a Deus. E hoje, né, hoje nós estamos aqui, foi através do sacrifício de Jesus que hoje nós temos paz em Cristo. É por isso que hoje nós temos acesso para falar com Deus, nós temos livre acesso. Hoje, outrora nós precisávamos, como pastor, da posição de sacerdote, nós tínhamos que, mediante as nossas petições, as nossas orações, nós tínhamos que apresentar quem? O pastor era o sumo sacerdote, mas hoje não. Aos profetas, mas hoje não. Hoje nós temos acesso diretamente para falar com o Pai. Nós temos diretamente, é só você dobrar teu joelho de pé, sentado, que você quiser apresentar algo que você precisa diante do Senhor, Ele está pronto para ouvir o meu e o teu clamor, né? Mas hoje já não precisamos, mas não que nós não precisamos, mas nós precisamos de pastores, porque o nosso pastor, sabemos que a Bíblia fala que o pastor, né, é ele que vela pelas nossas almas, porque é ele que vai dar conta, né? Então, aleluia, então é o pastor que vela pelas nossas almas, então, mas ele que vai dar conta de cada ovelha, então ele é como que ele está agricultor, ele agrega as ovelhas, ele tem que cuidar da ovelha para aquele grande dia, né, vai ter que apresentar diante do Pai, né? Então Jesus ali, né, mediante tudo isso que essa mulher passou, Jesus de forma alguma, aquela mulher, o Senhor não despediu aquela mulher, porque a palavra diz que o Senhor Jesus, ele não despede ninguém de mão vazia. Então aquilo que você entrou nessa noite, não sei qual o propósito, com os irmãos, ainda que é o culto das irmãs, aleluia, você veio aqui para adorar, glorificar o Senhor, mas se algo que você obtém no teu coração, entrou aqui no propósito nessa noite de buscar para uma solução, algo que o Senhor possa fazer, sabe de uma coisa, se você crê, como essa mulher creu, né? Mesmo ela não sendo judeia, ela creu e ela recebeu, como aquele centurião que Jesus pegou e falou, vejo que confesso que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como esse centurião, né? Aleluia. Muitas vezes a pessoa, né, que às vezes nem é do nosso meio, às vezes tem uma fé, né, uma fé inabalável. Então é isso que nós como cristãos, nós temos que ter fé. Aleluia, temos que ter fé que Jesus, ele tem solução para todo o meu e os teus problemas. Aleluia, glória a Deus. Então ele fala assim no 25, então chegou ela, o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Então ela chegou diante do Senhor, né? Ela dobrou o seu joelho, o adorou dizendo, Senhor, socorre. Mediante a situação, mediante tudo que Jesus falou, mas ela chegou e pediu o seu quê? Socorro. Pediu para que o Senhor Jesus pudesse socorrer ela. Socorrer ela, que sou o único que podia fazer. Se Jesus não fizesse, ninguém poderia fazer nada pela tua filha. Tua filha ia ficar ali atormentada com aquele mal sobre a tua vida e ia continuar, né? Mas aqui, mediante a palavra, aleluia, o que Jesus fez aqui, mediante a fé daquela mulher, Jesus falou para ela, ainda no versículo aqui 26, e fala assim, e ele respondendo disse, não é bom pegar os pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então aí no versículo 29, 28, aí ele pega e fecha a palavra, né? Falando para ela, fecha a palavra e fala assim, então respondendo Jesus disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, que seja isso feito para contigo, desde que tu deseja, e desde aquela hora a sua filha ficou sã, né? O Senhor estava querendo falar para ela que seja isso conforme o desejo do teu coração. Porque o desejo do coração, ou meio que aquela mulher almejava, é ver aquela filha dela livre daquele mal, porque a filha dela estava possessa, né? E ali Jesus viu ali a fé daquela mulher. Jesus pegou, ó mulher, seja grande conforme a tua fé. Então, aleluia, a nossa fé, ela tem que estar a cada dia uma fé inabalável. Se ela, como a palavra diz, se a tua fé for como se fosse um grão de mostarda, aleluia, glória a Deus, como você dissesse, ergue esse monte para lá e passará. Então tudo é conforme a nossa fé. Jesus viu ali a fé daquela mulher. Ali Jesus provou a fé daquela mulher. E aquela mulher não era daquela cercania. Aquela mulher, era, como eu falei, era uma mulher cananeia. Ela era cananeu, do meio dos cananeus, né? Ela não tinha direito, né? Porque Jesus falou com ela tudo aquilo que tinha a falar para ela. E mesmo assim aquela mulher, mediante as palavras que Jesus falou, ela não desistiu, igreja. Ela não desistiu por aquilo que Jesus falou para ela. Falou que não era bom pegar o pão dos filhos, lançar os cachorrinhos, né? E aí a mulher, ela vai, chega, começa com muito carinho, chega dentro do Senhor. Sim, Senhor, eu sei também que os cachorrinhos também comem das mesas dos seus senhores, das migalhas que caem da
seu Senhor. Então aquela mulher, ela estava disposta de qualquer coisa para que ela pudesse obter a cura ou a libertação na vida da filha dela. E essa fé que o Senhor quer no dia de hoje, né? Que nós possamos ter a cada dia mais, temos fé, né? Fazer ali, como a palavra diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas naquilo que se espera. Então, muitas vezes tem fé quando vê as coisas acontecer. Mas nós temos que ter fé antes de ver as coisas acontecer. Nós temos que estar com a nossa fé intacta, né? Crendo que através da nossa fé, aleluia, glória a Deus, as coisas vão acontecer, né? Porque Pedro, né, com toda a fé, ele falou: Pedro, Senhor, permita que eu vá ter contigo até o mar. Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro, ali pela fé, ele foi andando pelo mar. Ele foi entre as águas. Mas às vezes sentiu medo ali, ele pegou e afundou, né? Então a nossa fé não pode ser assim. Você pede algo ao Senhor, pede para ir, e chega determinado meio do caminho, você vai lá e duvida, né? Porque aconteceu com Pedro acabou que afundando, né? Aí Jesus pegou e falou para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nós não podemos duvidar daquilo que do poder de Deus, né, que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Porque essa mulher, ela não duvidou de hipótese alguma diante de tudo aquilo que tentaram, os discípulos tentou impedir daquela mulher chegar. Jesus despede essa mulher que vem gritando atrás de nós aí, ó. Essa mulher está incomodando, está impedindo a caminhada, né? E ali fala que seguidamente Jesus, aleluia, chegando pelo caminho ali, o que Jesus fez aqui, ó, depois de aquela mulher receber o milagre da filha dela, a libertação, o que Jesus fez aqui, fala assim ainda, ó, no versículo 29, até o versículo 31, para que eu possa fechar a palavra, e fala assim: e partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, sentou-se lá, e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos e mudos, aleijados, os quantos muitos os puderam hospedar a Jesus, e ele sarou. Veio aos pés de Jesus, traziam cego, mudo, aleijado aos pés de Jesus, e ele sarava aquele povo, né? Porque o povo sabia que se Jesus tocasse, Jesus realizaria o milagre, porque Jesus, ele tem milagre para qualquer situação. Para Jesus não existe, né, ilimitação para que Jesus possa operar na minha e na tua vida. Ele tem milagre para mim e para a tua casa. Ele tem milagre para mim e a tua família. Eu não sei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, qual o milagre que você precisa nessa noite, né? Nós sabemos que Jesus, ele tem milagre. Jesus tem solução para todo o meu e os teus problemas. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aí no versículo 31 ele fala assim: de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo o mudo falar, e o aleijado são, e os coxos andar, e os cegos ver, e glorificavam a Deus de Israel. Né? Eles vendo tudo isso que Jesus fez, depois eles fizeram o quê? Glorificando a Deus de Israel pelos feitos que Jesus fez. Jesus ali, depois da tua caminhada, Jesus ali fez lá, realizou o milagre da filha da Cananeia, ali repreendeu aquele mal, aquele demônio que estava sobre a filha dela, e depois Jesus seguiu ainda pelo caminho. Jesus veio realizando milagre. Jesus ainda continua realizando milagre, e todos depois ali, glorificando a Deus, o Deus de Israel. Né? Então nós temos que glorificar o Senhor, igreja. Temos que glorificar o Senhor, independente de qualquer situação que eu e você esteja vivendo. Porque o nosso Deus, aleluia, ele só não está presente na minha e na tua vida quando tudo vai bem, não. Jesus está presente na minha e na tua vida quando tudo está indo de mal a pior. Jesus, ele permanece, porque ele fala: eu sou o Deus de hoje, ontem e eternamente. Ele é o mesmo Deus que opera no passado, é o mesmo Deus que opera no presente e no futuro. Então nós sabemos que nosso Deus, ele é o Deus de impossível, que para ele não existe impossibilidade, porque ele fala de porventura poderia alguma coisa e seria impossível para mim? Não, porque para Deus todas as coisas é impossível, né? Ali aos olhos de muitos ali poderiam ter pensado que seria impossível Jesus atender aquela mulher cananeia, por ela não ter direito, por ela ser cananeia, no meio dos cananeus,
né? Mas Jesus, mesmo assim, Jesus foi lá, né? Atendeu aquela mulher, porque Jesus viu a fé daquela mulher. E ela chegou, né? Mediante, depois de deixar de gritar, ela fez o quê? Em vez de ela continuar gritando, ficar desesperada, é como ali ela acalmou e ela chegou diante do Senhor, ela fez o quê? Ela adorou o Senhor. E é isso, se você quer obter vitória, é somente intermédio da minha e a tua adoração. Porque a adoração, aleluia, a palavra diz, a adoração, né? É a melhor coisa que tem a adoração, porque é como se fosse a oração, ela move o coração de Deus. É através da minha, a tua adoração que nós vemos as coisas acontecer. Né? Se nós ficarmos chorando, lamentando pelos problemas, pelas lutas, não vai haver solução. Porque nós sabemos que nós servimos um Deus que ele tem solução para todas as coisas. E esse Deus, ele trouxe solução para essa mulher. Mesmo que ela não tinha direito, mas ali ela passou a ter direito. Jesus foi lá e mostrou, né? Mediante a persistência e a fé daquela mulher, Jesus mudou o quadro da vida daquela mulher e ela pôde voltar para o teu lar alegre, porque ela viu Jesus operar na sua casa. Ela viu Jesus mudar o quadro, o cenário estava ali mal, mas Jesus trouxe o cenário ali, ela chegou em casa, ela pôde ter alegria, porque tua filha já não estava mais com aquele mal sobre a vida dela. Então, que todo o tempo da nossa vida nós possamos apresentar ao Senhor, seja aquilo que esteja te incomodando, te chateando, né? Coloca aos pés do Senhor. Coloque na mão do Senhor, porque o nosso Deus, como eu falei, Ele tem solução para todo o meu e os teus problemas. Não existe causa, não existe situações para que Jesus não possa mudar na minha e da tua vida. Mas as coisas, para mudar, é necessário nós aquecer cada dia mais a nossa fé e continuar adorando, exaltando o nome do Senhor. Mesmo no momento da luta, da dificuldade, diante dos problemas, no momento das percas, mas você tem que adorar o Senhor. Nós temos que fazer que nem Davi. Davi fez o quê? Davi deixou o seu pranto, deixou o seu luto. Davi ficou ali 7 dias, 7 noites, depois que ali esperando que Deus pudesse deixar o menino morrer, não o menino pudesse viver, mas Davi quando viu que ali o menino morreu, ouviu dizer ali através dos seus sustos ali que o menino havia morrido, então Davi ali levantou, deixou seus prantos, trocou de veste e ali adorou o Senhor, foi adorar o Senhor. Então é isso que nós temos que fazer, é adorar o Senhor independente de qualquer situação que nós estejamos vivendo. Que quando você adora, há a providência de Deus na minha e na tua vida, né? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da providência, amém? Assim como quando Ele proveu em favor dessa mulher aqui, Canané, também Ele vai prover qual seja a situação que você quer que Deus possa entrar para mudar o quadro, seja na minha e na tua vida, amém? Somente até aqui, assim eu agradeço a rica oportunidade, agradeço a confiança do ministério, né? Deus possa continuar te abençoando, né? Sustentando todo o corpo ministerial dessa igreja e que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, amém? Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos levantar um clamor, vamos, né? Estar orando, que a palavra diz, né? Quanto mais oração, mais poder, né? Da parte do Senhor para a nossa vida, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, amado Pai querido, Pai, nessa noite, Pai, quero te apresentar a tua igreja nessa noite, quero te apresentar, Pai querido, amado, nessa noite, cada um, Pai querido, que tem passado por essas portas, Pai, que se esforçaram para estar aqui nessa noite, Pai, uma noite ainda com uma noite muito fria, Pai querido, aonde muitos, Pai querido, podiam estar debaixo do cobertor, podiam estar à beira ao sofá, sentado à frente de uma televisão, mas eles deixaram tudo, Senhor amado, para primeiramente adorar, colocar o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas, porque sabemos que isso é agradável aos seus olhos, Pai. Então que nessa noite, Pai, continua, Pai, abençoando, Pai, a tua igreja, abençoa o ministério, Pai, vai sustentando todo o corpo ministerial dessa igreja e abençoa, Pai, a cada um de nós que aqui veio, Pai, a cada um que louvou, a cada um que teve uma oportunidade de trazer uma saudação aqui da parte do Senhor para a tua igreja e juntamente com a palavra pelo qual foi ministrada nessa noite, que nós possamos, mediante essa palavra, que nós possamos ter fé, Pai querido, que tudo é possível para aqueles que creem. Então que nós possamos crer e termos fé que para o Senhor nada é impossível que o Senhor não possa fazer em favor da tua igreja. Seja qualquer situação, seja qualquer problema que cada um tenha entrado aqui nessa noite, que o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Então que nessa noite, Pai, entra com solução, traz a solução, Pai, para os problemas de cada um, que cada um nessa noite, Pai, possa sair da tua vitória, porque a tua palavra diz, Pai querido, amado, o Senhor não despede ninguém de mão vazia, Pai. Então continua sendo conosco, continua nos abençoando e nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, então, muito obrigado aí, presbítero Renato e todos, né, que hoje estão conosco aqui, cooperando, como cooperam sempre, né? Em breve eu estarei ali na igreja do pastor Renato, presbítero Renato, pastor, né? O presbítero é um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Pode fazer casamento, pode fazer tudo que o pastor faz. É um pastor. Aleluia. Então eu estarei ali pregando em breve, se Deus quiser. Ele já me fez o convite. Vamos ver aí a minha escala de trabalho para que eu possa estar ali. E se os demais quiserem ir comigo, o presbítero Walter já foi comigo até no Vale da Andorinha, viu o avião passar bem de baixo assim, né? Ele falou, o senhor vai a cada lugar, porque é muito longe, né? Vai em Caxias. Vai em Caxias, lá para dentro de Caxias, que o avião passa, você vê o fundo do avião assim, bem perto de você, né? Mas foi uma bênção, né, querido? Isso já faz muitos anos já, muitos anos, né? E assim é. Então, maravilha, né? Friozinho, mas os irmãos vieram. Amém? Mas ainda tem outra questão que nós sabemos, né? Que está acontecendo. E nos resta apenas orar para que Deus venha trabalhar e resolver esse grave problema, né? Que estamos passando. Mas Deus sabe todas as coisas e Deus, nós cremos que Deus está agindo, porque nós temos um Deus que criou céus e terra, criou tudo que existe no universo. Nada para Ele é impossível. Tudo é possível. E a igreja está aqui para orar, para que Deus mova as suas mãos, porque Ele trabalha através de intercessões. E no nome de Jesus, muitos desses serão salvos ainda, serão libertos e salvos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O presbítero já orou, fez oração. Vou fazer a oração final com o presbítero Gilberto, no fechamento. Mas vamos ter também alguma coisa para ele mastigar. Não vai logo embora, não. Tem algo aqui para ele dar uma mastigada e encher o estômago, né? Amém? Vamos fazer o nome do Senhor Jesus. Pastor, posso falar uma coisa rapidinho? Às vezes a gente acha que a gente fez muita coisa saindo de casa nesse frio. Eu passei ali na principal da colônia, o terreiro de Macumba estava lotado. Aí, tá vendo? Verdade. A gente está se achando. É assim mesmo. A gente não pode estar se achando, não, irmão. Verdade. Porque eu passei lá, o terreiro de Macumba estava vazio. lotado. E as igrejas, tudo Vazia, vazia. Os crentes tudo dentro de casa. Tudo assim, ó. Tudo dentro. Bonitinho. O terreiro tava assim, gente do lado de fora, e o cara batendo a tabaca lá, o couro comendo. Aí eu falei, tá vendo? E a gente se acha muito, né? Irmão, a gente não fez mais que a nossa obrigação de estar aqui adorando aquele que fez tudo por nós. É isso mesmo, né? E Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas nós precisamos superar isso e nos tornarmos mais prudentes do que eles. Porque Jesus já falou, já cantou a pedra. É só a gente seguir o que ele falou. E graças a Deus estamos seguindo e vamos continuar. Eu tenho um fone que estão seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho, Eu não desisto. estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. A glória, aquele que lança a mão no arado e olhar para trás, não é apto para o reino dos céus. Vamos orar com o pastor Gilberto. Chamei o pastor de presbítero, né? Pastor Gilberto. Eu agradeço. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Glória a Jesus. O pastor também que não pôde vir hoje, mas ele está bem, tá? É o pastor José Faria. José Faria. Meu irmão, muito diz assim, Aleluia. eu tenho orgulho quando me chamam de pastor. Quando me chamam de pastor, eu fico triste. Sinceramente. Porque a vida de pastor não é fácil. Não é fácil não. A vida de pastor é viver chorando. Porque o pastor que não chora, ele não ama as ovelhas. Amém? Vamos lá. Chama um pouquinho para cá. Ele está filmando. Meu Pai Celestial, Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, agradecendo por esse culto abençoado. Agradecendo, Senhor, também pelos cooperadores que vieram cooperar conosco, Senhor, nesta noite. A noite fria, Senhor, mas Teu Espírito nos enche com Teu calor. Porque, Pai, só Tu, Deus, é quem pode, Pai,
resolver os problemas que tem no mundo, Senhor. Ninguém pode resolver se não for tu, Senhor. Por isso, Pai, eu te digo, nós vamos sair daqui da tua casa, mas não vamos sair da tua presença. E tu acompanhe nós até as nossas casas, livrando nós dos acidentes, livrando nós de certas coisas, Pai, que não são bem difíceis, Pai Celestial. E nesta noite também, Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Zé Faria, pela vida do pastor Flávio, que está aniversariando hoje. Pai Celestial, toma esses dois jovens da tua mão, usa conforme a tua vontade, Senhor. Pai Celestial, é isso que eu te peço e te suplico, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós, e digamos, amém. A vitória nossa, mas se andamos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7, e uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Pai.